Esqueça a imagem de um juiz severo e leis implacáveis. Prepare-se para uma verdade chocante. A justiça na Bíblia é tão radical que propõe perdoar todas as dívidas a cada 50 anos e proíbe o acúmulo de terra. Imagine uma sociedade onde a equidade econômica é um mandamento divino, não uma utopia distante. Isso é justiça bíblica em sua essência, indo muito além do simples castigo para abraçar uma transformação social profunda e inesperada. A relevância deste tema transcende o interesse puramente teológico. Compreender essa visão de justiça impacta diretamente nossa percepção sobre ética, comunidade e responsabilidade social. Ela desafia noções modernas sobre punição e reabilitação, oferecendo um paradigma que prioriza a dignidade humana e o bem-estar dos mais vulneráveis. É uma conversa crucial em um mundo repleto de desigualdades e debates sobre como nossos sistemas judiciais realmente servem a todos. Ao longo dos próximos minutos, vamos desconstruir a noção popular de olho por olho e descobrir seu verdadeiro propósito. Em seguida, investigaremos os conceitos hebraicos de mishpat e tzedakah, revelando como eles moldaram leis econômicas que eram uma verdadeira revolução. Por fim, prepare-se para ver como essa trajetória culmina nos ensinamentos de Jesus, que intensificam essa visão de uma maneira surpreendentemente radical, focada na restauração em vez da retribuição. Se essa jornada de descoberta já te parece intrigante e desafiadora, considere se inscrever para não perder análises como esta. Minha abordagem para este tema é baseada em anos de estudo de textos teológicos e históricos, buscando sempre uma interpretação contextualizada e honesta das Escrituras. O objetivo aqui não é impor uma única visão, mas sim fornecer ferramentas e informações para que você possa refletir de forma crítica e aprofundada sobre um dos pilares da tradição judaico-cristã, convidando a uma nova perspectiva sobre justiça. Para entender a radicalidade da justiça bíblica, precisamos primeiro situá-la em seu contexto histórico original, o Antigo Oriente Próximo. Naquela época, a justiça era frequentemente arbitrária, dependendo do capricho de reis e poderosos. A lei era mais uma ferramenta de poder, onde a punição para um pobre era frequentemente muito mais severa do que para um nobre pelo mesmo crime. Não havia equidade. É nesse cenário que surge um dos princípios mais famosos e mal compreendidos: a lei de Talião, ou olho por olho, dente por dente, encontrada no livro de Êxodo. Aqui está o que realmente choca muitos. Longe de ser um chamado à vingança ilimitada, como se tornou popularmente conhecido, este princípio foi, na verdade, um avanço jurídico monumental. Ele estabelecia um limite claro e proporcional para a retribuição, impedindo a escalada de violência e ciclos de vinganças desmedidas. A ideia era que a punição não poderia exceder o dano causado. Se alguém ferisse o olho de outra pessoa, a retribuição era limitada a um dano equivalente, e não à morte do agressor ou à destruição de sua família, como era comum em sociedades que operavam sem leis. Essa lei buscava, portanto, conter a violência e introduzir um padrão de equidade no sistema judicial, aplicando-se, pelo menos em teoria, a todos, independentemente de sua classe social. Pense nisso como um teto legal, não como um mandamento para a vingança desenfreada. Era uma forma de dizer: a justiça vai até aqui e não mais. Comparado a outros códigos legais da época, como o de Hammurabi, que prescrevia punições diferentes com base no status social da vítima e do agressor, o princípio de Talião representava um passo em direção a uma justiça mais equitativa e menos passional, um controle sobre os impulsos humanos. Contudo, limitar a vingança era apenas a superfície dessa justiça.
A legislação hebraica continha sementes de um conceito muito mais profundo que não se contentava apenas em punir o mal, mas que ativamente buscava promover o bem. Isso nos leva ao coração do que a Bíblia entende por justiça, não apenas o que acontece depois de um crime, mas como a sociedade deve ser estruturada para prevenir a injustiça em primeiro lugar. Para mergulhar no âmago da justiça bíblica, é essencial compreender duas palavras hebraicas fundamentais: mishpat e tzedakah. Frequentemente traduzidas como justiça e retidão, seus significados são muito mais ricos e interligados. Elas não descrevem apenas atos isolados de julgamento, mas um estilo de vida e uma estrutura social que ativamente promovem a equidade e o florescimento de todos os membros da comunidade. Mishpat refere-se à ação de corrigir injustiças. Imagine um cenário de hoje. Um trabalhador é explorado, com salários injustos e condições precárias. Mishpat seria a ação de uma lei justa, a intervenção de um sistema que garante seus direitos, como um tribunal imparcial ou uma lei trabalhista que realmente funciona, protegendo o fraco do poderoso. É a parte mais ativa e judicativa da justiça, o ato de intervir quando os direitos de alguém são violados. Por outro lado, tzedakah é um conceito ainda mais amplo. É a retidão, que significa viver em um relacionamento correto com Deus e com as outras pessoas. Não é apenas evitar fazer o mal, mas ativamente fazer o bem, criando uma comunidade caracterizada pela generosidade, fidelidade e equidade. Tzedakah é a raiz da qual o mishpat floresce. Visualize uma comunidade onde os vizinhos se apoiam, os lucros são compartilhados de forma justa e a dignidade de cada um é valorizada acima de tudo. Isso é tzedakah em ação. A Bíblia afirma repetidamente que o verdadeiro alvo da justiça são os mais vulneráveis: o órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre. Proteger esses grupos não era visto como um ato de caridade opcional, mas como a principal medida da saúde moral e espiritual da nação. A justiça, nesse sentido, não é cega. Ela olha intencionalmente para os marginalizados para garantir sua proteção e inclusão na comunidade. Essa combinação de mishpat e tzedakah revela uma visão onde a justiça é proativa, não apenas reativa. Trata-se de construir um mundo onde a exploração e a opressão se tornem difíceis de prosperar. Mas como essa teoria se traduzia em leis práticas? As diretrizes econômicas encontradas na Torá nos dão uma resposta surpreendente e profundamente radical para a época. A radicalidade da justiça bíblica se torna inegável quando analisamos suas leis econômicas. Elas não eram apenas regras comerciais. Eram um projeto para uma sociedade que intencionalmente combatia o acúmulo excessivo de riqueza e a perpetuação da pobreza. Essas leis eram mecanismos estruturais para garantir que a dignidade e o sustento de todos fossem preservados, mesmo diante de infortúnios pessoais ou crises econômicas. Um dos exemplos mais chocantes é a lei da respiga, ou gleaning. Os proprietários de terras eram instruídos a não colherem os cantos de seus campos e a não pegarem as uvas ou grãos que caíssem no chão. Esses restos deveriam ser deixados para os pobres e os estrangeiros. Isso não era caridade, era um direito divinamente ordenado. O sustento dos vulneráveis estava literalmente embutido no sistema de produção de alimentos, como um auxílio alimentar automático para quem mais precisava. Mas espere, a radicalidade não para por aí. Ainda mais impactante era a provisão do ano sabático, que ocorria a cada 7 anos. Durante esse ano, todas as dívidas entre israelitas deveriam ser perdoadas. Imagine o impacto disso em uma economia.
Pense em movimentos modernos de reestruturação de dívidas ou programas de anistia. Essa lei funcionava como um reset financeiro nacional, impedindo que famílias caíssem em ciclos de dívida impagáveis que poderiam durar gerações, uma realidade comum no mundo antigo e, infelizmente, também no moderno. O ápice desse sistema era o ano do jubileu, a cada 50 anos. Além do perdão de dívidas, todas as terras ancestrais que haviam sido vendidas por necessidade deveriam retornar à sua família original. Isso impedia a criação de uma classe de latifundiários permanentes e uma classe de despossuídos perpétuos, garantindo uma redistribuição de oportunidades. A terra, vista como um presente de Deus, não poderia ser acumulada indefinidamente nas mãos de poucos, promovendo uma base econômica para todos. Qual dessas leis te parece mais impactante e desafiadora para nossos dias? Deixe sua opinião nos comentários. Essas leis demonstram que a justiça bíblica se preocupava profundamente com a estrutura econômica da sociedade. Ela entendia que a verdadeira justiça não pode existir onde a desigualdade econômica extrema floresce sem controle. No entanto, a lei por si só não era suficiente. Era preciso que o coração das pessoas também fosse transformado, um ponto que os profetas de Israel martelariam incansavelmente. Mesmo com um sistema legal tão avançado, a história de Israel mostra que as leis por si só não podiam garantir a justiça. Foi aqui que os profetas entraram em cena com uma mensagem cortante e desconfortável. Eles agiam como a consciência da nação, denunciando a corrupção, a opressão e a hipocrisia religiosa, e redefinindo o que realmente significava agradar a Deus de uma forma profundamente radical. Figuras como Amós, Miqueias e Isaías proclamavam que Deus não estava interessado em rituais religiosos, sacrifícios e festivais se a justiça social fosse negligenciada. E é aqui que a Bíblia se torna radicalmente diferente do que você pensa. Em uma de suas passagens mais famosas, o profeta Amós declara em nome de Deus: "Odeio e desprezo as vossas festas religiosas. Afastem de mim o som das suas canções. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro que não seca." Essa mensagem era revolucionária. Ela afirmava que a verdadeira espiritualidade não se media pela frequência no templo, mas pela forma como se tratava o próximo, especialmente os mais pobres. Os profetas conectaram diretamente a adoração a Deus com a prática da justiça. Para eles, explorar o pobre e depois oferecer um sacrifício era uma abominação, uma tentativa hipócrita de subornar o divino. O profeta Miqueias resume essa ideia de forma brilhante ao perguntar: "Com que me apresentarei ao Senhor?" Ele descarta sacrifícios extravagantes e conclui com uma das declarações mais concisas e poderosas sobre a ética bíblica. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, mishpat, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Essa ênfase profética na justiça como o cerne da fé preparou o terreno para uma nova fase na revelação bíblica. A justiça não era apenas um conjunto de regras externas ou um sistema social, mas uma questão do coração, uma disposição interna de amar a misericórdia e agir com retidão. E essa interiorização do conceito de justiça seria levada a um nível ainda mais radical com a chegada de Jesus de Nazaré. Agora, prepare-se para ver como Jesus levou essa radicalidade a um novo nível. Quando Jesus inicia seu ministério, ele não abole a busca por justiça que permeia o Antigo Testamento. Ele a intensifica e a personifica de uma forma que chocou as estruturas de poder de sua época.
Sua abordagem à justiça vai além de ações e sistemas, mergulhando na motivação do coração humano e propondo um caminho que subverte completamente as noções convencionais de poder, retribuição e honra. O Sermão da Montanha é talvez o exemplo mais claro dessa radicalização. Quando Jesus diz, não resistais ao perverso, mas se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Ele não está pregando passividade. Em uma cultura de honra e vergonha, um tapa na face direita era um insulto calculado para humilhar um inferior. Oferecer a outra face era um ato de desafio, de se recusar a ser humilhado e de expor a injustiça do agressor, recuperando a própria dignidade. Da mesma forma, a instrução de dar a capa a quem te pede a túnica e andar a segunda milha eram atos de resistência criativa não violenta. A lei romana permitia que um soldado forçasse um civil a carregar seus equipamentos por uma milha. Andar a segunda milha voluntariamente colocava o soldado em uma posição embaraçosa, subvertendo a dinâmica de poder. Jesus ensinava os oprimidos a recuperarem sua agência e dignidade de forma inesperada. O foco de Jesus também se desloca da justiça puramente retributiva para a restaurativa. Isso fica evidente em seu encontro com Zaqueu, o corrupto coletor de impostos. Jesus não exige sua punição, mas sua presença transforma Zaqueu, que voluntariamente se compromete a devolver 4 vezes mais o que roubou e a dar metade de seus bens aos pobres. A justiça aqui é cura, arrependimento e restauração das relações rompidas, um milagre de transformação social. Essa visão de Jesus mostra que a justiça divina não busca primariamente esmagar o ofensor, mas, sim, restaurar tanto a vítima quanto o agressor, curando o tecido social rompido pela injustiça. É uma justiça que convida à transformação em vez de se contentar com a punição. E essa distinção fundamental entre punir e restaurar é crucial para entendermos o debate moderno sobre o tema. A distinção entre justiça retributiva e justiça restaurativa é fundamental para compreender a trajetória bíblica. O sistema de justiça predominante em muitas sociedades hoje, incluindo a nossa, é amplamente retributivo. Ele se concentra em 3 perguntas. Qual lei foi quebrada, quem a quebrou e qual punição essa pessoa merece? O objetivo principal é pagar uma dívida com a sociedade através do sofrimento proporcional. A justiça restaurativa, que ecoa fortemente nos ensinamentos bíblicos, faz perguntas diferentes. Quem foi ferido? Quais são as suas necessidades e de quem é a obrigação de atender a essas necessidades? O foco muda da punição do ofensor para a cura da vítima e da comunidade. O crime é visto não apenas como uma violação da lei, mas como uma quebra de relacionamentos que precisa ser reparada. Pensemos na história da mulher apanhada em adultério, um exemplo clássico de mic drop moment de Jesus. A lei retributiva exigia seu apedrejamento. Os líderes religiosos estavam focados na lei quebrada e na punição merecida. Jesus, no entanto, muda o foco. Ele desafia os acusadores. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E em seguida se dirige à mulher não com condenação, mas com um chamado à transformação e à nova vida. Vai-te e não peques mais. Ele não nega a ofensa, mas prioriza a restauração da dignidade da pessoa e sua reintegração na comunidade, em vez de sua destruição. Este é o cerne da justiça restaurativa. Ela busca consertar o dano, envolver todas as partes afetadas, vítima, ofensor e comunidade, e encontrar um caminho para a cura e a reconciliação sempre que possível, sem ignorar a responsabilidade do ofensor. Este paradigma desafia profundamente nossa mentalidade de bandido bom é bandido morto.
Ele sugere que a verdadeira justiça não acaba quando o criminoso é encarcerado, mas começa quando o processo de cura para a vítima e de responsabilização significativa para o ofensor é iniciado. No entanto, é preciso reconhecer que a Bíblia também contém passagens que parecem contradizer essa visão restaurativa. É crucial abordar com honestidade os textos bíblicos que parecem difíceis e violentos, pois uma visão idealizada que ignora essas passagens seria incompleta. O Antigo Testamento contém leis e narrativas que descrevem atos de guerra, punições capitais severas e mandamentos que, à primeira vista, parecem contradizer a mensagem de justiça restaurativa e cuidado com o vulnerável que exploramos até aqui. Estudiosos e teólogos oferecem várias perspectivas para contextualizar esses textos, e é importante considerar que não há uma resposta única e simples. Uma abordagem aponta para o conceito de revelação progressiva, a ideia de que a compreensão de Deus e de sua vontade se desdobrou gradualmente ao longo da história de Israel, culminando na revelação de Jesus. As leis do Antigo Testamento seriam um passo inicial, adaptado àquela cultura brutal, e não a palavra final. Outra perspectiva destaca o uso de hipérboles e da retórica de guerra comuns no Antigo Oriente Próximo. As descrições de aniquilação total de povos inimigos, por exemplo, podem ter sido uma forma estilizada de declarar vitória completa, e não necessariamente um relato literal de genocídio. A arqueologia, em muitos casos, não corrobora a destruição em massa descrita em algumas dessas narrativas. Também é importante entender o contexto teológico. Israel via a si mesmo em uma aliança com um Deus santo, e a idolatria e a injustiça social eram vistas como ameaças existenciais que poderiam corromper e destruir a nação por dentro. As leis severas, nesse contexto, eram vistas como uma forma de proteger a integridade e a identidade da comunidade contra influências consideradas destrutivas. Reconhecer essa tensão é um sinal de maturidade intelectual e espiritual. A Bíblia não é um livro plano, é uma biblioteca complexa com vozes e gêneros literários diversos. A trajetória principal aponta claramente para uma justiça cada vez mais internalizada e restaurativa, mas lidar com os textos difíceis de forma honesta, sem desculpas fáceis, é parte essencial da jornada de compreensão. Essa jornada nos leva, por fim, à pergunta crucial: o que tudo isso significa para nós hoje? Compreender que a justiça na Bíblia é muito mais radical do que imaginamos nos convida a uma aplicação prática em nossas vidas e em nossa sociedade. O primeiro passo é mudar nossa própria mentalidade, passando de uma visão puramente punitiva para uma que busca a restauração. Isso significa perguntar, diante de uma injustiça: como podemos reparar o dano e curar os relacionamentos quebrados, em vez de apenas quem deve ser punido? Na prática, isso pode se traduzir em apoiar organizações que trabalham com os marginalizados em nossas cidades, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os pobres do nosso tempo. Envolve-se informar e advogar por sistemas que promovam a equidade econômica e combatam a exploração, ecoando as leis do ano sabático e do jubileu, que visavam reequilibrar a balança social e econômica e garantir a dignidade de todos. É um compromisso ativo em criar um mundo mais justo, começando com as nossas ações diárias. É importante ser realista sobre os resultados. A construção de uma sociedade mais justa não é um projeto rápido ou com soluções mágicas. É um processo lento, muitas vezes frustrante, que exige perseverança, paciência e um compromisso de longo prazo. Os profetas falaram por décadas, muitas vezes sem ver mudanças significativas imediatas, mas sua fidelidade à mensagem da justiça permaneceu inabalável, um modelo para nós.
Em conclusão, a justiça bíblica é um chamado radical para construir um mundo onde a dignidade de cada pessoa é afirmada e os vulneráveis são protegidos. É um convite para ir além da simples punição e abraçar a complexa e desafiadora tarefa da restauração e da transformação social. Que possamos ser pessoas que não apenas falam sobre justiça, mas que ativamente a praticam, amam a misericórdia e caminham com humildade. Se esta nova perspectiva sobre justiça te impactou ou desafiou, não guarde para você. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou em suas redes sociais para expandir essa conversa vital. Juntos, podemos repensar o que a justiça significa em nosso mundo e buscar um caminho mais restaurador. Sua perspectiva enriquece nossa comunidade de aprendizado e nos ajuda a aprofundar ainda mais nesses temas tão importantes para os dias atuais. O diálogo é uma ferramenta poderosa para a transformação. Obrigado por assistir, e se deseja continuar explorando esses temas, considere se inscrever no canal.